começar. Agradeço ao Walter pelo texto, né, Estelionatários de Sonhos. Acho que é um texto importantíssimo. Acho que esse texto tem que ser aumentado, Walter, e tem que ser publicado, né? Walter, obrigada pelas herdeiras e os herdeiros de Anansi. Obrigada. Mas eu vou começar, nem sei, porque eu acho que o Walter faltou colocar aí a, a importância da terceira Conferência Mundial e a participação nossa, de negras e negros, ligados a movimento ou não, naquela conferência, né? É no bojo daquela conferência que muitas mudanças vão acontecer, inclusive a política de cota para negro da universidade. Na universidade. Mas um pouco antes, né, também o período preparatório para a conferência, e recuperando um pouco mais atrás a marcha de 300 anos Zumbi pela cidadania e pela vida em Brasília, que aconteceu em 1995. E, naquele momento, a presidência da República estava com Fernando Henrique Cardoso, que dá como resposta à Grande Marcha, né, dá como resposta ao movimento negro a criação do GTI, né, do Grupo Interministerial para a Valorização da População Negra. Aquilo fez com que viesse para a cena as políticas de ação afirmativa, fez com que viesse para a cena uma série de coisas que eu diria preparatório, no sentido de avançar o que o Walter está chamando como nosso agenciamento político. E todo o período preparatório, portanto, ele é muito rico, e ele começa, eu diria, em 95, com a Grande Marcha, depois ele permanece, tem as conferências preparatórias, Walter participou de conferência, Petronilha, Carlão, acho que sim, eu também participei das conferências preparatórias. Tem a Grande Conferência das Américas, que eu considero que a gente sempre tem que voltar naquele relatório daquela conferência. A Iraneide, minha filha, está aqui, você também, tá? Aquela conferência das Américas, ela tem um texto muito potente, e aquele relatório ele é importante e é muito bom que assim, a gente sempre o revisite. É no bojo da conferência que vem a vaga para negros no Conselho Nacional de Educação, tá? A vaga que a Petronilha ocupou. Tá? E aí, com a nossa reivindicação vai levar junto os indígenas. Então, o Conselho Nacional de Educação vai ter representação negra e representação indígena. É ali que vai nascer, com a professora Petronilha, as diretrizes nacionais curriculares para a Lei 10.639, que já havia sido promulgada pelo presidente Lula em janeiro de 2003. Petronilha faz um trabalho brilhante e um trabalho que eu considero que leva, que força
mesmo as universidades não estarem fazendo parte da lei da 10.639, é só a educação básica, tá? O ensino superior não está presente, esse é o nó que nós temos até hoje, mas o texto da professora Petronilha inaugura algo que vai virar moda dentro das universidades, que é a tão falada decolonização, decolonialidade. Né? Decolonização, decolonialidade, que não considera as produções das pessoas negras, mas que vai buscar as produções de intelectuais brancos do nosso continente, e particularmente da América do Sul. Então, são os intelectuais brancos ainda que falam. Tá? Mas aquele trabalho inaugura, ele força, mesmo que as universidades não façam parte da lei, a Petronilha já inaugura com aquele trabalho, já abre portas para que a gente busque conhecimentos outros, para que a gente pense digamos assim, em epistemologias que possam surgir dentro do nosso campo. É um trabalho, portanto, importantíssimo, capaz de forçar mudanças dentro das universidades. Eu diria também que a proposta de cota para negro, nós temos uma dificuldade que a gente teve que se aliar para fazer os nossos agenciamentos políticos, nós tivemos que nos aliar à dita esquerda branca, que nunca nos viu como um movimento potente, mas sempre nos viu como um movimento identitário. Né? E nos acusava, inclusive, de dividir o campo da esquerda, porque, para eles, o importante era a classe, e nós, e o feminismo, dividíamos aquilo que eles entendiam como luta geral, a gente dividia essa luta geral. Mas nós tivemos que discutir com esses nossos parceiros da esquerda branca, que, de alguma forma, sempre, digamos assim, tiravam forças das nossas políticas, porque o que nós temos e o que a gente tem construído ao longo do tempo é um projeto de nação brasileira em que possamos ser sujeitos desse projeto. Nossos aliados da esquerda branca esvaziavam, de alguma forma, as nossas propostas. Foi assim com a CEPIR. Tá? A CEPIR, de repente, não podia ser apenas de negras e negros. A CEPIR tinha que representar também os indígenas, também os judeus, enfim, os ciganos, o que diluiu a nossa proposta. Nossos parceiros da esquerda branca sempre estiveram de plantão para diluir as nossas propostas. Foi assim com a política de cotas. A política de cotas ela teve uma grande vantagem, é que o racismo brasileiro ele sempre se afirmou pelo silêncio. A branquidade não precisava falar. E, assim,
ele se afirmava. A vantagem da política de cota é que ela tira a branquidade desse conforto, do silêncio, e faz com que a branquidade fale. Ali se inicia um processo da branquidade falando e da branquidade agindo. Nós vamos ver coisas, quando começamos a discutir as cotas, que é, por exemplo, surgir no Congresso, que sempre tem sido o espaço mais retrógrado às nossas causas, a gente vê surgir no Congresso a preocupação com a escola pública. Ora, estava todo mundo se lixando para a escola pública, que cada vez mais estava sucateada. Sucateamento que começa com a ditadura militar, que, com o apoio da classe média branca, esvazia e sucateia a escola pública. A classe média branca, na ditadura militar, ela, enfim, ficou super feliz com o dito milagre econômico, tirou seus filhos da escola pública e fortaleceu o ensino privado, no que diz respeito à educação básica. O ensino privado da educação básica no Brasil foi fortalecido pela classe média branca, imbuída dos favores do dito milagre brasileiro da ditadura militar. Mas, de repente, o Congresso descobre que tem os estudantes que frequentam a escola pública e nos põe lá, dentre esses estudantes. Daí para frente, o Congresso obriga que todas as pessoas negras nesse país frequente a escola pública, porque vincula cota à escola pública. Também naquele processo, e sem discutir as escolas públicas, porque há escolas públicas e escola pública. No levantamento que fizemos aqui na Universidade Federal do Pará, quem mais entra no curso de Direito são egressos de escola pública, mas que escola pública, pelas cotas, mas que escola pública é essa? É a escola Rego Barros, mantida pelos militares e que até bem pouco tempo era só para filho de militar. É a escola de aplicação da Universidade Federal do Pará e é a educação básica das escolas, antes escolas técnicas, hoje institutos federais. São esses os que mais entram naqueles cursos que a sociedade considera cursos de maior prestígio. Também naquele contexto, o Congresso trouxe para a cena, que eu digo que essa figura nós é que fomos capazes de inventar, que é a figura do branco pobre. Isto é de uma hipocrisia intensa, porque estava todo mundo, toda a branquidade, se lixando para o branco pobre. O branco pobre foi inventado pela nossa luta pró-cotas. Tá? Olha a nossa força, fomos capazes de trazer para a cena o branco pobre, que também tem que ser beneficiado pela política. Isto são formas de esvaziamento das nossas propostas políticas. Então, eu já vou terminar, porque também não sou de falar muito, nos nossos agenciamentos políticos, com a esquerda branca tem esvaziado
as nossas propostas. Bom, a gente não pode perder de vista que quem acabou com a CEPIR foi a Dilma. Não esperou nem Temer. A Dilma acabou com a CEPIR. Mas o que vai acontecer com o golpe é que se abre, porque eu sempre digo que a branquidade brasileira ela sobrevive das intensas desigualdades entre os brancos e nós. Este é o alimento da branquidade brasileira. Quanto mais desiguais nós estamos, melhor para ela. Quando começa a se abrir a possibilidade da gente discutir essas desigualdades, trazer para a cena essas desigualdades e a necessidade de políticas públicas para que, de fato, de políticas públicas antirracistas, para que, de fato, a gente possa pensar numa democracia, aí a branquidade vem para a cena e dilui a força das nossas políticas. É o que tem acontecido até agora. Tá? A gente precisa, inclusive, se preparar para avançar daqui para diante. Bom, avançar daqui para diante, eu diria que tem muitos caminhos. Um deles é a gente tentar eleger pessoas do nosso lado no Congresso. Tá? O Congresso é o poder, tem sido o poder mais retrógrado em relação às nossas políticas. O Congresso é o poder que ele esvazia as nossas políticas. Quando elas chegam no Congresso, elas são esvaziadas e tomam um banho muito forte de branquidade. Então, a questão do Congresso, eu vejo como uma coisa importante nesse momento. Acho que a gente tem que se esforçar para eleger pessoas comprometidas com o nosso projeto de nação brasileira. Isso, para mim, é de fundamental importância. Agora, eu quero dizer para vocês que eu nunca me afastei do movimento negro, embora esteja o tempo todo dentro da universidade, e na universidade produzindo trabalhos. Tá? Hoje, nós temos reserva de vaga para quilombola, reserva de vaga para indígena. Hoje nós temos quilombolas. E isso é uma questão importante, porque quem trouxe para a cena os quilombolas fomos nós. Os quilombolas estavam aí na sociedade, mas eram invisíveis e conhecidos sob o nome genérico de comunidade negra rural. Tá? Quem trouxe para a cena e inseriu na agenda do Estado brasileiro os quilombolas fomos nós do movimento negro. Tá? O movimento negro trouxe os quilombolas e hoje eles estão aí na luta, são movimentos negros também, mas com uma pauta pela posse da terra, com uma pauta por melhores condições de vida. Nós fomos capazes de tirar os quilombolas do anonimato. Isso é avanço da nossa luta. A gente continua avançando, né? Mas eu acho que a branquidade ficou quieta
luta no Congresso, quando a gente trouxe para a cena os quilombolas, porque a branquidade achava que aquilo não existia. Se existisse, era uma comunidade aqui, outra ali. Tá? Mas, no geral, devia ser uma viagem ilusória desses pretos. Por isso passou. Né? Mas, mesmo assim, a titulação das terras só vai sair nas disposições transitórias da Constituição de 88. Mas essa foi uma façanha nossa, trazer uma outra identidade política que estava invisibilizada, colocar essa identidade política em luta. Isso não foi trivial. Tá? É de uma grande importância. Bom, o que eu quero levantar aqui é que, provavelmente, porque a gente está, depois do golpe e depois da ascensão do governo Bolsonaro, a branquidade que zelava pela, assim, pelo disfarce em relação ao racismo, ela veio forte e ela está nos matando. Vocês não têm ideia de toda hora que eu olho uma pessoa negra morrendo, e morrendo de forma cruel, como, por exemplo, aquele rapaz lá do Rio Grande do Sul, do Carrefour, tá? Que morreu de forma cruel. A branquidade ficou mais à vontade para nos matar. E ela tem feito isso com requintes de crueldade. Talvez para que sirva de exemplo para fazer parar aquelas e aqueles que ainda pensam em continuar lutando. Tá? Mas não vai fazer parar. Tá? Embora a gente ainda tenha, e esses dias eu estou me sentindo impotente, porque eu descobri que a nossa BPM assinou aquele acordo do Carrefour, que limpa a barra do Carrefour. Eu fiquei ela assinou o TAC, junto com a Defensoria Pública. Fiquei arrasada, mas eu não posso admitir que nós pensemos em negociar vida dos nossos. Nós não podemos negociar vida das nossas e dos nossos. Tá? Então, enfim, a gente agora está com a questão das cotas, e eu vou terminar por aqui, porque agora está surgindo proposta, sem discutir conosco, tá? De prorrogar as cotas por mais 50 anos, sem avaliar e sem discutir conosco. E aí, mais uma vez, eu fico arrasada, porque a ABPM está nesse processo de um projeto do deputado Carlos Zaratin, de um deputado da Bahia, que me foge o nome agora, e da Benedita da Silva. Mas ninguém discutiu conosco. Tá? E aí eu vejo, mais uma vez, esse Congresso retrógrado que diluiu a nossa proposta de cota, mais uma vez, utilizando a nossa proposta, mesmo que diluída, para trazer para a cena os seus interesses. Tá? Isso, muitas vezes, me faz sentir uma certa impotência
diante de tudo que a gente tem que enfrentar para avançar nas nossas políticas. Nesse sentido, eu digo que se a gente conseguir eleger o presidente Lula, nosso patamar de agenciamento político, nosso patamar de negociação tem que ser diferente, tá? Tem que ser, temos que estar o tempo todo atentas e atentos para que as nossas políticas não sejam esvaziadas em nome de todos aqueles que a branquidade considera como deserdados, porque isto dilui as nossas propostas de políticas públicas. Tem diluído ao longo do tempo, tá? Então, eu agradeço a todas e todos também por perder tempo de me ouvir, mas, enfim, vamos lá, a gente continua na luta, embora algumas horas se sentindo impotente diante das armadilhas da branquidade e de uma branquidade que muitas vezes se diz nossa aliada. É isso, gente.